Tá no YouTube. Mas, gente, só para refrescar a sua memória, caso seja a primeira vez que você esteja vindo aqui numa quinta-feira, não sei, eu acredito que todos aqui já tenham vindo aqui. Olha, a irmã Helena, ponta firme demais, irmã Helena. Eu sou seu fã número 1. Sabe, queridos, a gente fez um planejamento no começo do ano a respeito das quintas-feiras. Esse é o ano da conquista e nós pensamos qual é a melhor forma de se obter a conquista. A Bíblia fala que nós somos libertados pela verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém que está preso pode conquistar alguma coisa? Não. Então o primeiro passo para você conquistar alguma coisa na sua vida é ser uma pessoa livre. Porque o povo de Israel, enquanto estava em cativeiro no Egito, eles não iam conquistar a terra prometida, porque estavam presos no Egito. O primeiro passo para conquistar a terra prometida foi sair da escravidão. Olha, só vai pegando isso aí é importante, queridos. Porque nós às vezes queremos conquistar as coisas da nossa vida, mas nós não saímos do cativeiro do engano, do cativeiro do pecado, do cativeiro do Egito, aquilo que representa o Egito da sua vida. Então, o primeiro passo para sair em busca dos seus objetivos, sejam pessoais, sejam profissionais, sejam ministeriais, o primeiro passo é sair do cativeiro, é sair da escravidão, é sair do Egito. E se a palavra nos diz que é através da verdade que nós somos libertos, a própria palavra também vai responder que a verdade é Jesus, que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade e que a palavra de Deus é a verdade. Aleluia! Então, nós só podemos ser libertos pela contemplação da palavra, que é Jesus, e pela orientação do seu Espírito, que é o Espírito da verdade. É assim que nós somos livres. Então, conhecer e prosseguir em conhecer a verdade da palavra é o que vai te tornar livre. Então, os cultos de ensino da quinta-feira, eles são justamente para isso. E nós pensamos em diversos temas. Durante esse ano nós falamos sobre a importância das crianças e do cuidado que nós precisamos ter com elas. Nós falamos sobre livros específicos da Bíblia que têm mensagens importantes a comunicar aos nossos corações. E dessa vez nós decidimos falar sobre vida de oração. E, gente, esse é um tema extremamente importante. Sabe por quê? Porque se eu me esconder lá atrás e gritar: ô mãe, a pastora Bíblia vai saber que sou eu que estou chamando, porque ela conhece a minha voz. Agora, talvez, se eu for lá atrás e gritar: ô mãe, para uma pessoa completamente desconhecida, essa pessoa vai falar: mas que voz é desse menino que está chamando pela mãe? Acho que a mãe não sou eu, né? Acho que a mãe é outra pessoa. Estão gritando aí, hein? Você vai ficar assim, você não vai saber que a comunicação ali está sendo com você. Então, nós precisamos conhecer a voz do Senhor. E como que você conhece a voz de alguém, pastora Bíblia? Tendo intimidade com esse alguém, ouvindo a voz dele todo dia. Anny, por que você conhece a voz do Xavier? Porque você escuta a voz dele todo dia. Pô, por que você conhece a minha voz, a voz do pastor Paulo? Porque você escuta ela todo dia. E olha que a voz até muda, né, gente? E a voz muda. Com o passar do tempo muda. Mas você está acompanhando esse processo de mudança da voz. Então, se você está acompanhando até esse processo de mudança da voz, ele não vai te assustar. Porque você vai falar assim: nossa, essa voz está um pouco mais grossa hoje. A voz mudou, a direção mudou, mas eu continuo sabendo de quem é essa voz. Isso. Então, quando você está conectado com Deus, você escuta a voz dele, você consegue distinguir com facilidade que é a voz de Deus. E nós só conseguimos ter essa intimidade com Deus conhecendo Ele através das Escrituras, mas se nós quisermos ter algo maior ainda, nós precisamos ser conectados com Deus espiritualmente para entender o que Deus quer hoje. Olhar para o que Deus fez na Bíblia é maravilhoso. E você conhece o caráter de Deus analisando as coisas que Ele fez nas Escrituras. Mas vivenciar isso com os resultados da sua vida é muito mais importante, porque só a palavra escrita não muda a vida das pessoas. Essas escrituras aqui, elas têm poder para mudar a vida das pessoas? Sim, mas elas por si só não mudam a vida das pessoas. Por quê? Porque imagina a casa lá, tem bastante gente no Brasil que faz isso, né? Deixar a Bíblia aberta lá na casa da pessoa, mas continua com o mesmo estilo de vida. Por quê? Porque a prática dessas verdades é a prática, uma vida de prática daquilo que está escrito aqui, que faz você viver o resultado. Só saber, só ter conhecimento, só ter acesso à Bíblia não vai mudar nada. A Bíblia não é um amuleto, queridos. A Bíblia não é um amuleto.
para você carregar debaixo do braço e achar que está tudo certo. A vida ela é um livro de regras e condutas para ser vivido e para ser alcançados os resultados que ela também te propõe. Então, isso é muito importante porque a oração, ela é justamente isso, uma oração. Oração é uma conversa. Eu lembro na escola quando a professora falava, leia aí a oração. Ela não estava falando para eu fazer uma oração, né, parar e fazer uma oração para Deus. Ela estava falando para eu ler uma conversa, uma conversação. Oração é conversação. É você falar as coisas para Deus e Deus te responder. Ponto importante, conversação. Não é, como é que fala? Um monólogo. Não é só você que fala, não é só Deus que fala. Deus quer ouvir sua voz e quer falar coisas ao seu coração. Então, se você só está interessado em falar dos seus próprios desejos, ou só quer ouvir a voz de Deus sem falar nada daquilo que está dentro de você, isso não é oração. A Bíblia vai falar que nós pecamos nas orações, né? Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas isso é assunto para um próximo episódio. O meu interesse hoje aqui é tratar justamente sobre a força que possui a oração e a força que possui a comunhão com Deus. Porque oração, ela tem um poder tão grande que ela te torna conectado com Deus. E essa comunhão com Deus também produz um resultado na sua vida. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 6, versículo 16. Eu creio que vão ter alguns versículos que vão ser repetidos aqui durante toda essa série, porque falam muito sobre o caráter e sobre a essência do que é oração. Mas vamos lá para Tiago. Tiago 5,16. Vamos ler a partir do 13, do versículo 13, aí a gente vai até o 16. Vejam só que interessante, aqui na Bíblia a Mensagem, que é um pouco diferente da linguagem da maioria, a gente vai ver aqui um escrito de título dizendo assim, a oração poderosa. A partir do verso 13 diz assim, vocês estão sofrendo? Orem. Vocês se sentem bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungi-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecados, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Versículo 16. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu nenhuma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Sabe, esse texto diz algo extremamente importante para mim e para você. Que oração, ela traz um resultado. A oração feita do jeito correto, a oração que comunica com o coração de Deus, ela traz um resultado. Perceba, diz que se você está tendo dificuldade na sua vida, se você está sofrendo, você precisa orar. Se está tudo bem, então louve, né? Então louve, simplesmente louve. Mas se as coisas estão ruins, querido, esse é um forte sinal que você precisa começar a orar mais. E se tem doença, fala, chama os líderes que eles vão orar e o que vai acontecer? Vai ser curado. E depois vai falar que a oração de uma pessoa justificada, ela é poderosa e vitoriosa. Repita isso comigo, a oração de uma pessoa justificada, ela é poderosa e vitoriosa. Ou seja, ela tem efeito e ela gera um resultado. Ela tem efeito e ela gera um resultado. A sua oração, amém? Você que foi justificado, você que recebeu Jesus, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você ganhou um passe livre para você orar, Deus ouvir, e essa oração ela vai ser poderosa, vai ser eficaz e vai te apresentar um resultado de vitória. Perceba, a Bíblia não diz
que você não vai sofrer, mas ela diz que em meio ao sofrimento você tem um escape. Oração é a nossa forma de falar para Deus: olha, não está legal as coisas aqui, Pai, está difícil para mim. Sabe aquela música? É quase que uma oração aquela música, né? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, está difícil, não aguento mais. Queridos, às vezes você precisa falar com Deus isso: ó, Pai, está complicado, eu confesso que está difícil, fica aqui comigo e não sai mais, que o Senhor é meu alívio. Deus quer isso de nós. Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele, que nós comuniquemos as necessidades do nosso coração para Ele. Porque quando nós comunicamos a necessidade do nosso coração para Deus, nós estamos reconhecendo que o único que pode resolver é Ele. Amém. Amém? Amém. Quando nós comunicamos as nossas dificuldades a Deus, nós estamos reconhecendo: Deus, é só você que pode resolver. Então eu posso falar com o pastor Djalma que eu estou tendo dificuldade? Posso compartilhar com o irmão: olha, estou passando por necessidade. Pode. Esse irmão certamente, se for guiado por Deus, vai te ajudar de alguma forma? Vai te ajudar de alguma forma. Mas o principal, quando nós temos problemas nas nossas vidas, não é buscar ajuda de pessoas, é buscar ajuda de Deus. Quando o nosso calo aperta, nós precisamos buscar a ajuda de Deus. Mas entenda, esse quando o nosso calo aperta, não é quando você está no mundo e quando as coisas apertam você vem para a igreja. É quando você está dentro da igreja e começa a perceber as dificuldades mesmo estando aqui, mas aí você ora a Deus comunicando: olha Deus, eu estou aqui na sua presença, me ajuda. Porque tem gente que confunde Deus também com alguma espécie de, sei lá, mágico, porque só aparece quando as coisas ficam ruins. Parece que Deus é aqueles caras de detetização, sabe? Quando aparece um problema na sua casa, quando a casa, oh meu Deus do céu, perdão, pastor Paulo, ainda bem que o café já foi, mas a fé continua. O café do pastor Paulo acabou, mas a fé continua, amém? Mas sabe, é justamente isso. Eu vi um vídeo no Instagram esses dias, de um amigo meu me mandou, que fala justamente isso, né? Que Deus ele entra, deixa a casa arrumadinha, aí quando sai, entra se você não fica na presença de Deus, entra as coisas ruins e tomam conta do espaço. E aí, se o espaço está ruim, esse espaço chamado você, essa casa chamada você, se começa a estar ruim, as coisas por dentro, as coisas por fora também começam a ficar ruim. Então cuidado, tem sofrimentos que são resultados da vida corriqueira. Por exemplo, bater no seu carro, é uma coisa que qualquer um está suscetível. Seu carro está na rua, meu querido, pode ser que alguma pessoa muito doida, bêbada ou qualquer coisa desse tipo possa bater no seu carro. Então tem as dificuldades que são da vida, tem as dificuldades que são do inimigo para tentar te afligir, tentar te impedir de chegar no lugar da promessa, mas tem as dificuldades que você está causando, porque o seu interior não está bem organizado. Então isso está causando problemas externos. O nosso interior diz muito a respeito do que acontece nas coisas exteriores. Jesus não disse que ia jorrar rios de água viva do nosso exterior, ele disse que ia jorrar rios de água viva do nosso interior, porque começa de dentro para ir para fora. Aleluia! Então quando eu começo a comunicar com Deus, quando eu começo a me relacionar com Deus, eu começo a mudar a minha pessoa interior. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque eu até conversava com a pastora Bíblia, nós vemos tantas pessoas hoje se perdendo com facilidade do Evangelho, saindo com facilidade, mas isso é por quê? Porque nunca se deixou ser completamente liberto por dentro, porque nunca teve uma vida de verdade, de entrega, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de entendimento e prática. A pessoa mudou ali por fora, ela teve uma simpatia com Jesus, ela teve uma simpatia por aquele Jesus de amor que morreu na cruz, ele acha muito legal esse cara, mas as coisas que ele manda você fazer, aí já não dá, né? Aí mais amor, menos ódio. Mas não é questão de ódio, é porque Deus ele sabe qual é o caminho correto que você precisa seguir para chegar no resultado correto. Deus sabe o desdobramento que cada atitude sua pode levar. Por isso que a correção de Deus ela vem com amor, mas vem para mudar de direção, para um novo direcionamento, para uma nova prática de vida, para um novo estilo de vida. Então, se antes eu não orava, agora eu passo a orar. Se antes eu não lia a Bíblia, agora eu passo a ler a Bíblia e praticar as coisas que estão na Bíblia. E é difícil porque vai sempre conflitar com os nossos desejos naturais.
A Bíblia diz que tem vezes até que nós não sabemos orar e que é melhor que nós oremos em línguas, porque o Espírito vai comunicar melhor com Deus do que as nossas próprias palavras. Por quê? Porque as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios vão sempre contra a proposta de vida que Deus tem para nós. Então, uma vida sem essa consagração na oração, uma vida que não é banhada à oração, uma vida que não é banhada a falar, Deus, as minhas necessidades gritam muito alto dentro de mim, mas eu sei que é você quem pode corresponder cada uma delas da sua maneira. E eu sei que é você que tem um caminho perfeito ao qual eu preciso seguir. Essa entrega da situação para Deus, a gente alcança aquele resultado que está descrito na Bíblia. Lancem, pois, todas as suas ansiedades. Entenda essa ansiedade como tudo aquilo que tira a sua paz, tudo aquilo que te incomoda. Lance tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você não consegue resolver, todos aqueles desejos que você não consegue se livrar. Lança diante de Deus. E não deixe de orar. Então, isso é muito importante, porque nós precisamos entender oração não como um momento, mas como um estilo de vida. Oração é estilo de vida. Fé é estilo de vida. Pode. Baseado nisso que o Samuel está explanando, né? Me vem assim um exemplo que as pessoas agem na vida de fé mais ou menos como se fosse assim o momento do trabalho. Você sai da sua casa, vai lá, trabalha por um período, né? Faz um expediente e depois você volta para sua casa se desligando, a maioria das pessoas se desligando do que você deixou lá, né? Só vai lembrar no dia seguinte, quando volta para o ambiente de trabalho, o que precisa ser feito. E tem muita gente fazendo dessa forma, vive a vida de fé no momento em que vem para a igreja. Então, enquanto está aqui nesse ambiente, enquanto está envolvido com as pessoas, com as atividades ministeriais, a pessoa está exercendo fé. Ao sair daqui, parece que desliga, né? Vou para casa, agora vou relaxar. e desliga, né? Disso aqui. E vida de fé, queridos, é uma prática diária e constante. A Bíblia fala, sedes firmes e constantes. Então, não é um momento que a gente vive. E aí a prática de quem vive fé, quem tem a vida de fé, oração é uma delas, né? Nós já falamos isso aqui. E as pessoas, eu não sei, gente, o que acontece com as pessoas, aonde que elas se perdem no caminho. Experimenta apertar o carro. Olha que interessante, a vizinha que viu o acidente, ela falou assim, eram vocês que estavam orando, fazendo um culto, agora mesmo, antes do acidente? Aí eu falei, na verdade era a live de oração. Que eu estava fazendo na casa da minha mãe a live de oração, então eu louvei, orei, né? Ela achou que era um culto, enfim. Mas que interessante que ela ouviu que a gente estava nas práticas de fé antes do acidente acontecer. Pior é se depois que o acidente acontece, aí ela começa a ver eu gemendo lá, chorando e clamando Deus, né? Então assim, eu falei para ela, éramos nós, porque ela me viu tranquila, ela viu chateada, né? Lógico, mas ao mesmo tempo tranquila. Minha mãe e todo mundo ficou mais preocupado comigo, acho, do que com o carro, né? Mas assim, eu demorei para dormir, mas nem foi tanto por causa da situação em si, né? E eu falei, tá tudo bem, né? Se tiver que andar de ônibus, vamos andar de ônibus. A gente descobre horários. Oi? Tarifa zero agora, é só se encaixar nos horários. E aí eu já fiquei imaginando como vim para a igreja, né? Já fiquei imaginando várias coisas. E eu falei, tá tudo bem, né? Tá tudo em paz, vai dar tudo certo. Eu falei, ou tá chegando um carro novo aí, ou é um emprego que vai me proporcionar fazer coisas grandes. Eu não sei, Senhor. Mas eu fiquei calma. Mas por que eu fiquei calma? Porque a gente estava orando. E aí depois, né, no dia seguinte a gente foi se encontrando e foi analisando os fatos e entendendo o livramento. Porque nós já íamos sair para ir embora. Mas aí o Davi chegou e a gente começou a conversar e a gente acabou não indo embora, né? Porque ele falou, eu vou embora, você não me dá atenção e tal. Aí eu falei, eu tô te dando atenção, pode falar. Quer falar? Fala, né? E aí ele começou a falar, ele fala pouco, tanto quanto eu, né?
E aí quando a gente estava conversando, que a gente ouviu o barulho. Mas assim, já era pra gente naquele momento estar descendo para ir embora. E muito provavelmente o Samuel ia estar dando a volta no lugar exato onde foi a batida, para poder entrar no carro. Sâmia ia estar sentada daquele lado, porque normalmente também senta daquele lado. Talvez eu já tivesse até saído com o carro, mas ia encontrar com esse cidadão mais adiante, que de fato estava correndo, então podia de qualquer forma me pegar. Então assim, a gente começa a observar e fala, foi livramento, né? E o Valdemir também falou que não aconteceu nada com partes importantes do carro, que desvaloriza o carro, assim, de amassar coluna, não sei como é que chama essas coisas. Teve um estrago, mas não de situações importantes, né? Enfim. Então a gente fala, era a mão de Deus. Lembra quando estava por um fio para desistir? Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Então, quando você tem uma vida de oração, essas coisas não te surpreendem. Mas quando você não tem uma vida de oração, essas coisas te apavoram e te levam para uma oração de desespero. E essa não é a proposta do Evangelho, oração de desespero. Essa, aliás, não existe, né? É feita, mas ela não existe. Amém? Então era só isso que eu queria dizer, que a gente não precisa esperar o dia mal chegar para lembrar das práticas de fé. A gente precisa ter práticas de fé para evitar que os dias maus se perpetuem em nossa vida. Eles aparecerão, mas eles não permanecerão. Amém. Então, queridos, é justamente isso. Nós precisamos deixar que o Espírito de Deus nos molde todo o nosso interior. Porque se nós deixarmos alguma coisa guardadinha, sabe, a Bíblia ela não fala que o velho homem, as velhas práticas, as coisas antigas, ele não fala prenda, amarre, segurem, capturem, peguem o velho homem agora. Não é isso. Fala que tem que morrer. Morrer é deixar de existir. É deixar de existir. É não ter mais aquilo dentro do seu interior. Não é ficar guardado, escondido, é deixar que a oração e essa nova vida, a prática dessa nova vida, transforme você e o seu interior. Por isso que aqui nessa igreja nós não pregamos que você deva vir assim só de terno, gravata e a sua vida continue do jeito que você quiser, que o importante é você parecer crente. Porque tem muita igreja que é assim, né? A única coisa que você precisa fazer para ser convertido é trocar suas vestimentas. Aí você trocou suas vestimentas, colocou uma Bíblia debaixo do braço, parou de cortar o cabelo, deixou o cabelo crescer, parou de usar maquiagem, alguma coisa assim vai fazer de você um crente de verdade. Não, queridos, o que faz ser um crente de verdade é a transformação do seu interior. Amém? E a transformação do seu interior vem sim por uma vida de prática de oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Então é a trinca do crente. O crente que quer autodominar a sua vida, o crente que quer ter controle das suas ações, quer ter domínio próprio, quer desenvolver os frutos do Espírito e matar as obras da carne, precisa vivenciar essa trinca na vida dele. E a oração é muito importante, porque a oração é o que move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Aqui diz que há um resultado para a oração. Então, quando você ora, a sua postura após uma oração também precisa ser uma postura de confiança. A Bíblia diz lá em Mateus 18 que tudo que nós ligarmos no céu, aliás, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Ou seja, eu preciso ter uma confiança de que o que eu estou pedindo aqui na terra está movendo o céu. E essa postura, ela vem como? Você orando toda vez pedindo a mesma coisa para Deus? Você orando para Deus e terminando a oração falando, mas não sei, as coisas continuam difíceis. Vamos colocar um exemplo aqui bem básico. Você ora para Deus falando, Deus, eu preciso de um carro. Você termina essa oração. Na primeira oportunidade que você tem, você fala, que droga, eu não tenho um carro, não sei o que, você começa a reclamar e você começa a pestanejar a respeito da sua vida porque você não tem um carro. Não, meu filho. A postura de quem pediu alguma coisa para Deus e sabe que o que pede para Deus move os céus é, eu pedi um carro para Deus. Eu não sei quando esse carro vai chegar, porque nós não temos controle a respeito
do tempo kairos de Deus, que é o tempo aceitável, o tempo perfeito, o tempo correto, nós não temos controle quanto a isso, mas nós temos uma certeza. Eu pedi, os céus estão se movendo por aquilo que eu pedi. Lógico, pedi por um propósito, né? Não vá pedir coisas por sua própria vaidade, mas pediu por um propósito. Então, se eu pedir por um propósito, eu vou começar a limpar minha garagem. Eu vou deixar minha garagem limpa, eu vou começar, sei lá, a comprar alguns equipamentos, eu vou começar a preparar o ambiente para a resposta da minha oração. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus ouviu minha oração. Se eu tenho certeza que Deus ouviu minha oração e que aquilo que eu estou ligando ou desligando aqui na terra está sendo ligado e desligado no céu, então eu preparo o ambiente aqui na terra para receber aquilo que vai vir do céu. Então, se você está pedindo para Deus, Deus, eu preciso de uma vitória nessa luta, começa a preparar o ambiente aqui na terra para a vitória chegar. Comece a agir como um vencedor. Comece a agir como alguém que já tem. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu descobri um aplicativo chamado Shein, que tem umas coisas muito baratinhas lá que dá para comprar. E eu comprei uma calça. Eu comprei a calça, eu paguei a calça, mas a calça não está aqui ainda, ela está em transporte, mas é minha. Ela já é minha. Eu não estou vendo ela, eu não estou tocando nela, ela está chegando, mas ela é minha. Aquilo que você pediu, o pedido que você fez, está saindo do céu. Você não está vendo, você não está tocando, está só em movimentação lá para chegar, mas já é seu. Amém. Amém? Amém. A oração prepara os caminhos para a nossa vida. Se você não sabe o que fazer, ore, que Deus vai te dar o melhor caminho e a melhor direção, porque Ele sabe todos os desdobramentos que suas atitudes podem te levar. Então, quando você precisa de algum direcionamento para a sua vida, você pode orar. E quando nós estamos nessa presença santa, enquanto oramos, o poder de Deus se manifesta. Veja, o pessoal lá em Atos, eles estavam orando juntos, no mesmo lugar, e o poder de Deus se manifestou. Então, há poder, há vitória para quem está nesse lugar da oração. A manifestação do poder de Deus para quem está nesse lugar de oração. Abre sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 12. Glória a Deus. Jeremias 29, 12. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Eu ouvirei. Quando vocês me chamarem, quando vocês orarem a mim, eu ouvirei. Essa é a maior certeza que nós precisamos ter na nossa vida, que quando oramos, Deus ouve. Nós, como filhos de Deus, povo de Deus, chamados, escolhidos por Deus, quando nós oramos, Deus nos ouve. Jesus, quando ele ia orar, a primeira coisa que ele falava era: Pai, eu te agradeço porque sei que o Senhor me ouve. Jesus começava as orações dele assim, porque nós precisamos ter essa certeza dentro de nós, que Deus nos ouve. E nos ouvindo, Jeremias 33, vai um pouquinho para frente, 33, 3. Glória a Deus. Vai umas páginas para frente, lá para Jeremias 33, e veja, Deus não só ouve, como Ele vai fazer alguma coisa. E aqui no capítulo 33 de Jeremias, no versículo 3, Deus vai falar o que Ele vai fazer, a qualidade daquilo que Ele vai fazer. Clamem a mim e eu os responderei. Ou seja, não é que Ele só vai ouvir, Ele vai responder. Clamem a mim e eu os responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Ou seja, você ora, Deus ouve, Deus responde, e responde coisa que você nem imaginava que Ele ia responder. Aleluia. Ele vai além daquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode pensar, porque Ele faz infinitamente mais. Aleluia. A oração, ela revela o
querer de Deus para as nossas vidas. Na vida de oração existe uma parte que é nossa, mas existe uma parte que é de Deus. A nossa parte é de comunicar a Deus a nossa necessidade. A parte de Deus é ouvir, responder e nos mostrar o melhor caminho, o caminho mais certeiro, o caminho mais assertivo. Mas a oração, queridos, ela exige perseverança. Você precisa perseverar em cima daquilo que você orou. Não pense que você vai orar, você vai chegar e vai estar tudo uma maravilha. Eu li com vocês aqui o texto de Elias. Elias orou falando, vai descer chuva. E nada, as pessoas, o ambiente, nada indicou para ele que ia ter chuva. Mas ele perseverou na oração que ele fez. Ele falou, vai chover. E eu escuto o barulho de uma grande chuva. O cara que estava com ele, o rei, o palácio inteiro, ninguém mais ouviu o barulho de chuva, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Mas quando chegou uma nuvem do tamanho da mão do homem, aí todo mundo, perna para que te quero, vai começar a chover. Então não espere que ao orar, no dia seguinte as coisas estejam completamente conforme aquilo que você pediu na sua oração. Mas persevere, persevere. A oração ela só traz resultados em seguida de uma perseverança. Amém. Muito obrigado, irmão. Eu vou tomar um golinho de água, você pode dar um glória Glória e se a alegrar Deus. nessa verdade. Deus é bom, aleluia. Oh, queridos, isso é maravilhoso demais. Porque quando nós ficamos firmados nisso, ninguém nos enreda. O diabo não consegue mais tirar nossa alegria, não consegue mais tirar nossa paz. Abre sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta. Capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu vou ler do 13 em diante. Pode ser 1 João 5, 13 ao 15. Glória a Deus. Sabe, queridos, a oração ela cria imagens dentro de nós. Em orações, nós podemos visualizar o nosso futuro. Porque Deus ele já está no nosso futuro. Amém. Então, quando nós nos comunicamos com aquele que está no nosso futuro, nós podemos prospectar. Nós podemos ver por cima aquilo que Deus tem para nós e nos alegrarmos. E nós devemos guardar com expectativa isso nos nossos corações. Porque se Deus prometeu, é porque Ele é fiel para cumprir. Na oração, queridos, o que nós fazemos é agarrar aquilo que Deus vê. Aleluia. Eu vou repetir isso. Na oração, nós agarramos a realidade que Deus vê para nós. Porque Deus vai comunicar isso ao nosso coração. E nós vamos agarrar a bênção de Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 13 em diante. Meu propósito em escrever é simplesmente esse, que vocês que creem no Filho de Deus saibam que, sem sombra de dúvidas, têm a vida eterna. A realidade, não a ilusão. Na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Meu Deus do céu! Amém. Como não se alegrar com uma palavra dessa? Eu vou repetir essa parte final. Na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com a sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Então tem um princípio importante aqui. Se pedimos de acordo com sua vontade, então é de acordo com a vontade dele, não é de acordo com a vontade do seu coração, de acordo com a vontade do coração de Deus. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, nós temos a certeza de que ele nos ouvirá e temos a certeza de que a resposta é garantida. Aleluia! Se nós estamos sendo confrontados, queridos, nós precisamos orar, colocar nosso joelho no chão, precisamos jejuar. Sabe por quê? Porque eu vejo histórias como a da minha avó Sônia,
em que se apresentavam cenários catastróficos, mas foi o joelho no chão que resolveu a situação. Eu presenciei vidas sendo mudadas pela oração das pessoas, sendo suas próprias vidas ou a vida de seus filhos, a vida de seu marido. Há poder na oração para transformar as vidas. Se você orar com fé, a sua oração vai te trazer resultados. Amém. Histórias como a da minha avó me inspiram a saber que não importa qual é o momento difícil, se eu ainda posso falar com meu Deus, eu ainda tenho escapatória. Se ainda há joelho no chão, se ainda há um Deus do céu que me ouve, eu ainda tenho um porquê continuar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, existe um lugar de oração que a igreja precisa entrar. Deus, ele se move quando uma igreja forte se levanta em oração. Amém. Nós precisamos estar inseridos nessa vida de oração, queridos. Uma igreja não pode ficar adormecida. Em nome de Jesus, nós precisamos levantar esse gigante que é a igreja. E nós só podemos levantar isso, levantar a bandeira do Evangelho com oração. Amém. Uma igreja vitoriosa, uma igreja que é regada de oração. Aleluia. Sabe, nós precisamos esvaziar os nossos próprios desejos e estar mais abertos ao que o coração de Deus quer comunicar a nós. Meu Deus do céu! O quanto, eu deixo essa pergunta para cada um de nós aqui. O quanto cada um de nós está disposto a viver uma vida intensa de oração? Será que nós estamos dispostos a viver uma vida intensa de oração? E eu falo isso pela própria experiência que eu e minha mãe temos tido. Queridos, nós temos reuniões de oração a semana inteira. Segunda-feira nós temos com a liderança e com a nossa família. Terça-feira nós temos nos reunido com a liderança da igreja para orar. Não, perdão. Às segundas-feiras nós estamos reunindo como liderança e também como família. E às terças-feiras nós temos reunido toda a igreja nas nossas lives para orar, nas nossas chamadas para orar. Então nós estamos nos levantando em oração e você pensa que as situações estão facilitando? Não, a pastora compartilhou. Bateram no nosso carro, o patrão não quer pagar o dinheiro que ela deveria receber. A coisa está horrível, mas a gente continua orando. Amém. Será que você está pronto para ver o inimigo se levantando para tentar calar a sua voz? Será que você está pronto para aguentar a retaliação do maligno? Eu estou pronto para continuar firme naquilo que nós temos nos proposto a fazer, porque eu sei qual é o resultado final e eu sei que está chegando. Aleluia. Eu ouço o barulho da chuva, você ouve? Aleluia. Glória. Nós precisamos nos consagrar com um tempo de oração profunda com Deus. É tempo de ouvir, entender e acolher com mansidão a voz de Deus. Aleluia. Inclusive, pegando esse gancho, sexta-feira, amanhã, temos Oração. um período de oração, que foi conclamado, pelo pastor Paulo. Então, que estejamos aqui, que estejamos incentivando outras pessoas, a estar. Sabe, de tudo que eu consigo ver no Novo Testamento, só para não deixar passar batido esse ponto importante, porque eu sei que a gente só tem mais uma administração e depois nós vamos ter um período de mais devocional, não tanto de ministração da palavra, mas um período mais devocional. Só para não deixar passar batido, eu queria observar alguns tipos de oração importantes que nós podemos perceber no Novo Testamento. Que é possível definir esse tempo de oração com o nosso Pai. Principalmente a oração de consagração, onde nós confessamos que viemos dele e voltaremos para ele, que ele é a razão da nossa vida, que nós pertencemos a ele e que tem que ser feita a vontade dele. Então essa oração de consagração nós podemos ver Jesus falando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade, não a minha. Então a oração de consagração, onde você entrega para Deus o seu querer, a sua vontade, para fazer o querer e a vontade dele, por mais que na hora você não entenda. E essa consagração, ela tem um resultado positivo também. Não pense você que não, porque Jesus, humanamente, não queria subir na cruz, mas subir na cruz fez ele chegar ao trono. Então, não pense só no ônus, pense no bônus também.
Abrir mão da sua vontade é difícil, é pesaroso e muitas vezes vai passar por um momento de aflição, mas depois você chega no momento que Deus prometeu desde o começo. Deus ele não olha o caminho, Deus ele olha o final do caminho que você está percorrendo. Amém? Amém. Nós vemos a oração de intercessão, que é muito importante em João, capítulo 13, versos 34 e 35, você vai ver Jesus falando, que esse ato é um ato de se mover em amor pela vida de outra pessoa. Por quê? Porque a oração de intercessão é tão importante? Porque a oração de intercessão traz resultado para a sua vida também. Porque você deixa de orar por causa sua para orar pela causa de uma outra pessoa. Isso é o princípio do Evangelho, é você parar de pensar só no seu próprio umbigo e se importar com a causa de outra pessoa. Deus é poderoso para recompensar uma pessoa que para de olhar só para as suas necessidades e olha, por exemplo, para uma pastora bíblica que acabou de bater o carro e não tem dinheiro e ora pela vida dela. E outra oração muito poderosa é a oração em outras línguas. E por que ela é poderosa? Porque quem ora em línguas, segundo o apóstolo Paulo diz nas suas cartas, quem ora em línguas ora a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque muitas vezes nós não temos palavras em português ou em qualquer outra língua humana, nós não conseguimos encontrar as palavras corretas para falar com Deus. Talvez a situação esteja tão crítica que você nem consegue raciocinar direito. Talvez você se encontre em momentos, como eu já vi pessoas aqui se encontrarem em momentos em que você só consegue chorar, que você só consegue derramar lágrimas. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então, quando você não sabe o que dizer, não diga nada, só ore em línguas. Que o Espírito de Deus vai comunicar a Deus aquilo que você precisa. Deus e o seu Espírito sabem melhor do que nós mesmos aquilo que nós precisamos. A Bíblia sempre fala da nossa necessidade, que as nossas necessidades serão supridas, que aquilo que é necessário vai ser suprido, que estas coisas não te faltará. Então as coisas, as necessidades vão ser supridas. O que você precisa calibrar é aquilo que é necessidade para você e aquilo que é necessidade para Deus. Que às vezes você não está falando a mesma língua que Deus. Por isso que uma prática dessa vida é importante. Porque se você ora uma vez ou outra, você não está com o ouvido calibrado para saber qual que é a vontade de Deus. Talvez você quer uma BMW, mas você não recebe a BMW, porque Deus quer que você tenha uma Dodge Ram para carregar as coisas da igreja quando precisar fazer a mudança. Não sei, estou dando só um exemplo para você, querido. Não significa que Deus não quer te dar o melhor, mas às vezes o melhor que você está pensando para você não é o melhor que Deus tem para você. Às vezes o que é necessidade para você não é o que é necessidade para Deus. Lógico, necessidade é ter o que comer, ter o que vestir, essas coisas Deus garante na sua palavra em Mateus. Nunca vi um justo mendigar o pão, diz Provérbios. Então, em nome de Jesus, a única coisa que eu quero que você entenda é que quando nós oramos, nós precisamos estar com o nosso ouvido calibrado. E isso vai ser mais fácil se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus gera orações com resultados muito mais assertivos. Porque eu já sei o que é necessidade para Deus, eu já entendi o que Deus quer para mim. Então eu oro de acordo com o que Deus falou que quer para mim. Adianta, querido, se eu for chamado para ser pastor, ficar orando para Deus, Deus me dá várias passagens para eu viajar pelo mundo, porque isso quem faz é missionário. Então quando eu entendo o que Deus quer para a minha vida, eu faço um pedido da maneira correta, eu faço um pedido que vai agregar com a vontade de Deus, e aí quando casa a minha vontade com a vontade de Deus, sucesso absoluto garantido. Glória. Portanto, alinhe a sua vontade e a sua oração com o desejo do coração de Deus, com a direção do Espírito de Deus, que você vai encontrar a melhor saída, que você vai encontrar a melhor resposta. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 18, e eu estou encerrando aqui. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, 6:18. Deus.
6, 18. Mas eu quero ler desde o 13 com vocês até chegar no 18. Mas o 18 é de fato o que vai trazer a revelação mais interessante. Olha que curioso, aqui fala, o título desse texto da Bíblia Mensagem fala lutando até o final. Porque começar a batalha é fácil, porque no começo da batalha você tem vigor, difícil é lutar até o final. Orar no começo, quando você tem expectativa na resposta, é fácil. Manter essa expectativa ao longo do período de espera é o que vai trazer o real resultado. Tem até uma frase acho que do Rock Balboa, né, que fala: não é sobre quando você consegue bater, ou quando você consegue apanhar da vida e ficar de pé de novo. E apesar de ser uma dramaturgia, né, ser ali um filme que não relata uma situação real, mas conta ali uma história, isso é uma verdade. A vida é muito mais sobre o quanto você consegue resistir, é muito mais sobre a sua resiliência do que a sua força para enfrentar o inimigo de fato. Não é muito sobre você, é muito sobre o que tem dentro de você, o quanto você consegue ficar posicionado naquilo que tem dentro de você te sinaliza. Diz assim em Efésios capítulo 6, verso 13 em diante: estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Faço das palavras do apóstolo Paulo nesses versículos as minhas para vocês, queridos. Grave esse texto. Leia na sua casa durante essa semana. Lembre-se dessas palavras que estão aqui. Sabe, eu até comentava com a pastora Bíblia que tem um herói da Marvel, que é o Doutor Estranho, que ele me diz muito sobre a onisciência de Deus. Porque o Doutor Estranho, o poder dele é justamente poder ver toda a linha do tempo. Então, quando eles vão para uma batalha, os Vingadores, o Doutor Estranho ele já consegue saber qual é a atitude que cada Vingador tem que tomar para que eles possam ter o melhor resultado no final da batalha. Ele sabe quais heróis possivelmente vão ter que se sacrificar, ele sabe tudo, ele sabe o que cada desdobramento, o que cada ação dos heróis ali que estão lutando pode ocasionar. Então ele orienta, ele é o cara que fica orientando: olha, não vai por esse caminho, que esse caminho aí não é o melhor, não toma essa atitude, porque essa atitude vai gerar um desdobramento lá na frente que não vai ser tão interessante pra gente. Deus, a onisciência de Deus eu consegui entender assistindo Os Vingadores. Acredite você ou não, mas olhando o poder daquele herói, eu vi que nós estamos numa luta, e que Deus está nessa luta com a gente. Só que a diferença é que Ele sabe o que cada atitude nossa pode ocasionar nessa linha do tempo, o que cada atitude nossa pode promover nessa batalha. Então, quando nós damos ouvidos à voz daquele que sabe o que cada atitude nossa pode ocasionar, quando nós damos ouvidos àquilo que Ele está falando, a gente consegue ir pelo melhor caminho, o caminho que vai ter menos perdas, o caminho que vai gerar o melhor resultado. E às vezes você pode estar pensando: puxa vida, mas eu já vivi muito tempo fugindo dessa linha do tempo. Ei, Deus é tão perfeito que Ele sabe inclusive quais são as atitudes que você precisa tomar para voltar para o caminho certo. As atitudes erradas que você já tomou, já foi, querido. Mas a gente vai ficar preso no passado até quando? Você vai ficar preso naquilo que você poderia ter feito? Não fique preso no que poderia ter acontecido. Escute a voz daquele que pode fazer você começar a acontecer agora. Aleluia! Escute a voz daquele que sabe qual é o caminho que você precisa fazer para retornar. A vida é como uma estrada. E na estrada, quando você erra a entrada, sempre tem um retorno. Sempre tem um retorno para você voltar para o caminho correto e voltar a ouvir essa voz. Então, queridos, que Deus nos abençoe de fato e nos guie nessa jornada de oração. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
e que vocês guardem essas palavras de Efésios capítulo 6, versos 13 a 18 e sejam abençoados pela prática dessa palavra.